Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Crônicas, capítulo 9, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogia, que estão escritas nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram também em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Asenuá, e Ibinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibinjas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos homens, chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Joaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Miraiote, filho de Aitube, o maioral na casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias e Mazal, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1.760 homens valentes, para toda a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Hassabias, filho dos filhos de Merari. E Baquibacar, Eres e Garlau, e Metanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Almã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei ao lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebizaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem guardas da porta, 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles, seus filhos, às portas da casa do Senhor, na casa da tenda junto às guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados do oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por esses dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção de especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, e Coraíta tinham o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns dos seus irmãos
dos filhos dos coatitas tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos do serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo e ocuparam-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes das suas gerações, e estes habitavam em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, era o nome de sua mulher Maaca, e o seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab, Gedor, Alô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, de fronte de seus irmãos com ele. E Ner gerou Aquis, que gerou Saul, que gerou Jonatas, que gerou Malquissua e Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia, e Acás gerou a Jairã, que gerou a Lemeque, a Asvavete e Zinri, que gerou a Moza. E Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, se chamavam Asricão, Bocrou, Ismael, Seaías, Obadias e Anã, filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10, a morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Aminadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muitos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e as escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus filhos, e toda a casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus ao redor para anunciar a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça deixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, porque isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 11, Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos ossos e tua carne. E também outrora, tendo Saul ainda rei, eras tu que fazias entrar e sair Israel, também como o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe entre o meu povo. Também vieram todos os anciãos de Israel a Hebrom, e a Davi fez com eles uma aliança perante o Senhor em Hebrom, e ungiram a Davi rei de Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe
e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe, e Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade em redor desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele, os poderosos de Davi. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, que apoiaram fortemente o seu reino com todo Israel, para o fazer rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Raquemonita, chefe dos capitães, o qual, branindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevadas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus. Tiraram água do poço de Belém que estava junto à porta, e tornaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não bebeu, mas derramou ao Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber, e isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abissai, filho de Joabe, era chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso, de Cabzeel, grande em obras. Ele feriu 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande estatura, de 5 côvados, e trazia o egípcio a lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, quando não chegou aos 3 primeiros, e Davi o pôs sobre os da guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó de Belém, Samote o Arosita, Elés o Pelonita, Ira, filho de Iques e Tecoíta, e Abiezer o Anatotita, Sibecai o Uzatita, Itai o Aoita, e Maharaí o Netofatita, Elede, filho de Baaná, também Netofatita, Irá, Itai, filho de Ridai, Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonista, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbanita, e Asmavete, o Baurumita, Eliabe e Saalbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Aratita, Aião, filho de Sacar, o Aratita, Eliefal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Ezra, o Carmelita, Naarai, filho de Esbal, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agres, Eleque, o Amonita, Zaarai e Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Gered, o Trita, Uzias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adina, filho de Cisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzias, o Asteratita, e Sama e Jeiel, filhos de Rotão, o Aroerita. E Gediel, filho de Sinri, e Joa, filho
irmão de Tisita, e Eliel, o Maavita, e Jeribaus, o Josavias, e os filhos de Eunaão e Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.